Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. Será que realmente esse livro era necessário? Oi, gente, eu sou o Léo do Porão Literário e eu vim comentar com vocês hoje a respeito de um livro que, quando foi anunciado, eu fiquei meio incerto. Isso porque eu gosto muito de Percy Jackson, eu cresci lendo esses livros, então, assim, tem um enorme valor sentimental e nostálgico para mim. A se aventurar nos livros do Rick Riordan, assim, para mim, tem essa questão. E quando foi anunciado, né, que Percy Jackson e o Cálice dos Deuses seria o sexto volume aí, né, de Percy Jackson e os Olimpianos, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha pensando, será que realmente é necessário? Será que o Rick não tá, sei lá, cavando naquilo que já tá bom, sabe, que não precisa mais? Eu fiquei com esses questionamentos e também quando a Intrínseca publicou o livro, né, que eu li em formato digital, porque né, nessa época que eu tô gravando o vídeo, o livro físico estava bem carinho, estava R$ 60, e o e-book estava 30 e pouquinho, então eu decidi acabar comprando o e-book. Até porque eu tava com essa questão também, né? Eu não sabia se eu ia gostar ou não do livro, e eu não sabia se eu ia continuar gostando da escrita do Rick, porque como aqui é o Percy que continua narrando, né, em primeira pessoa, eu tava com medo da escrita ser infantil demais, ou não ter amadurecido de uma forma correta, não correta assim, mas uma forma que eu fosse gostar. E esses eram algumas das minhas principais dúvidas, né, com relação a esse novo livro. Eu comprei ele, eu já terminei a leitura então, e, gente, assim, eu fiquei muito feliz que a maioria dos medos que eu tinha foram aniquilados logo na metade do livro. Porque esse livrinho eu li muito rápido, para vocês terem ideia. Eu li ele em uma noite. E ele tem cerca de 300 páginas, então ele não é um livro muito pequeno, né? Ele é ali um livro médio de Percy Jackson, antes de ser Heróis do Olimpo e tudo mais, né? Que torna a narrativa um pouco maior, até em questão de personagens também. Esse daqui, ele parece que retoma muito bem aquilo que faz a gente se apaixonar pelos primeiros livros do Percy Jackson. Não que os outros sejam ruins, né? Mas é que eles têm outros personagens e o foco ele acaba se desviando. Aqui não. Aqui a gente tem o Percy narrando o livro todo. E aqui tem, né, essa questão do Percy. O Percy é muito sarcástico para algumas coisas, ele é super esquentadinho para outras. Eu tava com saudades de ler um livro que ele fosse o protagonista e ele narrasse os acontecimentos pra gente e tudo mais. Porque aqui, no Cálice dos Deuses, o Percy ele já está quase se formando no ensino médio, ele está no último ano. E os outros semideuses, né, que se formam, que chegam a essa idade jovem adulta, eles entram numa faculdade, a maioria pelo menos, numa faculdade chamada Nova Roma. Essa Nova Roma é uma das faculdades para semideuses mais prestigiadas e tudo mais. E é a faculdade da qual a Annabeth com certeza vai entrar. Né? E o Percy, ele quer muito entrar nela também, para, né, continuar com a vida deles e tudo mais. Só que o Percy, ele tem uma pequena desvantagem para entrar nessa faculdade. Porque como ele é filho de um dos deuses dos três grandes, né, que até então não poderiam ter filhos por conta de todo o trato que eles fizeram, né, entre Poseidon, Hades e Zeus, como o Percy tecnicamente não era para existir, né, porque o Poseidon ele quebrou o próprio contrato que ele tinha feito com os irmãos e tudo mais para gerar o Percy, ele não pode entrar nessa faculdade. Ou pelo menos não pode entrar sem 3 cartas de recomendação que são necessárias, né, no caso do Percy especificamente. Então ele precisa correr atrás de 3 cartas de recomendação de deuses para conseguir entrar na Nova Roma. Só que para isso, né, para ele conseguir uma carta, ele precisa fazer uma missão para esse deus. Ele precisa cumprir ali um trabalho, um ofício, igual o Hércules fez, né, nos 12 trabalhos dele e tudo mais. Aqui, então, nós temos o Percy ajudando o copeiro de Zeus, que é um deus também, a reencontrar esse cálice dos deuses que foi roubado. Esse cálice ele tem propriedades mágicas, né? Então, o próprio deus, que agora eu não lembro o nome, que é o copeiro ali, que aceita que Percy faça a missão para ele, fala que esse cálice, caso um humano beba o néctar, né, um ser mortal, beba o néctar dele, ele se torna imortal.
E esse cálice foi roubado por alguma divindade, tudo. E cabe ao Percy, a Annabeth e o Grover a encontrarem a pessoa, né, que roubou o cálice e reaver também o cálice antes do... o Zeus faz tipo uma festinha, assim, onde traz todos os deuses e tudo, e o copeiro acaba trabalhando ali para ele. Então o trio parte, né, em procura desse cálice para ajudar o Percy a completar a primeira missão e conseguir então a primeira carta de recomendação. Eu li que o Rick pretende que esse livro se torne uma trilogia, né? Então vão ter aí mais 2 livros pelo menos contando, né, como o Percy consegue as 2 outras cartas. E o que eu gostei desse livro, gente, assim, eu gostei de muitas coisas nele. Eu acho que ele consegue puxar muito bem aquele sentimento que a gente tinha ao ler os primeiros livros de Percy Jackson, né? Mas o que eu gostei mesmo foi que é uma história pequena, que ela acontece ali dentro da própria órbita, né? Então, aqui o mundo não está em perigo, o mundo não precisa ser salvo, é uma aventura menor. E isso eu gostei muito, eu acho que foi muito consciente do Rick criar uma situação mais típica, né? Por mais que aqui os desafios que o trio enfrente são vários para conseguir de volta esse cálice, não existe um grande perigo iminente. E isso é legal porque dá para aprofundar mais os personagens, que a gente já conhece, que a gente já ama, né? Porque aqui eles já estão bem mais velhos. Então, tem toda essa questão da maturidade, como cada um se comporta agora, quais são os problemas deles, né? Principalmente o Grover, que está mais fora, assim, do núcleo da Annabeth e do Percy, né? Ele tem as suas próprias questões e tudo mais. E isso eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz de ler esse livro por conta disso. E eu li ele, gente, em uma noite, porque a escrita do Rick é magnética, né? Eu acho que ele consegue trazer essa questão da comédia e trazer fatos da mitologia e da cultura greco-romana de uma forma muito perspicaz e muito sutil, sabe? E, ai, incrível. Eu gostei muito. Então, respondendo a pergunta, né? Vale a pena ler, gente? É um livro necessário? Eu diria que sim, porque me deixou muito feliz ler esse livro. E agora acho que até pretendo ler outros livros do Rick que eu ainda não li, né? Que acho que das provações de Apolo eu não li ainda e tudo mais. Então, assim, eu tô bem animado para ler esses outros livros. E acho que é isso, gente. Essa era a minha resenha até então. Tô muito ansioso pelos outros 2, né? Das outras 2 missões que vão vir do Percy aí no futuro. E acho que é isso. Até mais, gente.